E muito bem-vindos a todos vocês, meus amigos, lideranças de grupos de palhaços voluntários por todo o país, aqui no Brasil e afora também, para quem, de repente, pode eventualmente participar aqui ou que possa estar vendo isso em outro momento. Dar aqui meus bem-vindos para a Lucy, lá do Peru, que está acompanhando a gente também aqui, no grupo de lá. Para a Poli, minha companheira aqui de longa data aí, da SV O Bom Humor, lá de São José dos Campos, que está com a gente desde o primeiro encontro. E esse é o encontro que está na sua 6ª edição, e que tem o objetivo de trazer um lugar diferente, adaptado e exclusivo para lideranças de grupos que atuam com palhaços voluntários a todo o Brasil. E é um projeto que começou com uma iniciativa coletiva, acabou virando um projeto um pouco maior, e chegou aqui o meu almoço, então isso aqui faz parte aqui da parte orgânica do nosso trabalho, da liderança, né? E é um projeto que é feito com leis de incentivo à cultura hoje, tem o patrocínio de várias empresas, os quais estão aqui projetadas aqui para vocês, e a gente vem ano após ano, ou a cada edição, aprimorando, né, esse diálogo e essa conversa, para que, para além da arte, a gente acolha essas lideranças de uma forma objetiva naquilo que realmente a gente precisa, até porque se a gente for falar sobre arte e sobre a linguagem do palhaço exclusivamente, a gente sabe que pode ser que a gente não se entenda, porque cada um tem uma forma de fazer, mas a gestão tem boas práticas que a gente consegue compartilhar e cada um dentro da sua realidade vai poder utilizar, aplicar, assim como a gente tem vários exemplos por aqui. Passo para a Poli antes de passar mais para frente, depois chamar a Ariane. Poli, você com as suas boas-vindas, seja bem-vinda também, fique à vontade. Obrigada, Du. Oi, pessoal. Agora sim, oficialmente, boa tarde para vocês. Eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. É um fim de semana que, pelo menos para mim, é muito aguardado. Quando o Eduardo fala para mim, Poli, vamos fazer o encontro nacional. Eu falei, vamos! Eu já quero saber a data, né, Du? Porque eu já fico ansiosa para ter esse momento de troca, de aprendizado com vocês. E, assim, se eu pudesse trazer uma coisa aqui para a nossa abertura, e se a gente estivesse presencialmente, eu estaria aqui numa roda e olhando para o olho de cada um de vocês, que com certeza são pessoas que passam pelos mesmos desafios, as mesmas dores do que eu. Então, diante dessa edição, que a gente tem uma mescla, né, de pessoas que estão chegando nessa edição, pessoas que já participaram de outras edições, eu acho que o que eu posso dizer para vocês é um pouquinho sobre esse nosso papel da liderança, que, no meu ver, é como se a gente desse as ferramentas para construirmos uma ponte entre quem quer fazer esse trabalho, tem vontade de fazer esse trabalho, e a gente dá as ferramentas para que ela, de fato, faça esse trabalho. E eu vou dizer para vocês, vocês devem saber como eu, que isso não é fácil, né? Montar essa ponte traz também muitas dores, e não é sempre tão leve. Mas o meu papel aqui não é falar das dores, é falar da leveza. Então, quando a gente, não sei se já aconteceu com vocês, acredito que sim, mas quando a gente vê um voluntário que passa por um processo junto com a gente, vai lá, faz suas primeiras atuações, suas primeiras intervenções, e volta e fala para a gente assim, nossa, eu estou me realizando aqui, nossa, hoje aconteceu tal coisa na visita. Eu não sei vocês, mas nos momentos mais desafiadores eu me apego a isso, e aí eu não lembro só disso, eu lembro de todo o processo. Então, eu lembro de quando ele mandou para mim as informações sobre ele, eu lembro quando ele chegou inseguro e com medo, eu lembro do trabalho que foi para a gente ter alguém para organizar essa visita, o primeiro contato com aquele hospital, e, né, as pessoas que incentivaram ele a estar ali,
né? Aqui no nosso caso, a gente tem o treinamento de 1 ano, né, com os voluntários. Então, é um processo, e aí eu me lembro disso, e aí eu vejo, cara, a liderança é o que sustenta, é o que torna esses momentos possíveis. Não necessariamente a gente está lá naquele momento, mas a gente é o cuidado e a ponte que fez esse momento acontecer. E é por isso que eu acho esse encontro tão importante. Porque quando a gente tem esse encontro, a gente se fortalece, a gente aprende, a gente troca, e a gente tem um lugar para a gente aprender e trocar sobre o que a gente precisa. Certeza absoluta que esses 2 dias vão ser muito potentes para a gente, muito mesmo. E eu quero que vocês, assim como eu, estejam animados, aproveitem. A gente tem o grupo no WhatsApp para a gente trocar figurinha, tirar dúvida, perguntar. E essa troca, ela não precisa ser só agora, no encontro. Ela pode ser sempre, né? Porque a gente tem a nossa comunidade ali. Então, aproveitem. Vamos fazer isso juntos. Obrigada, viu, gente? Um beijo. Viu, Du, gente? Ela faz. Oi? pode falar. Ela faz a fala fofa, gente. Eu já sou mais diretão. Ela traz essa coisa maravilhosa que as mulheres têm, né? De acolher a gente, né? Muito obrigado, Poli. Continue, o que você ia falar? Eu ia falar para você mais ou menos isso que você falou, porque você é uma pessoa mais direta e eu sou esse lugar do acolhimento, assim, mais sentimento. Nós formamos uma boa dupla, né? É, Mas vamos lá, eu esqueci de uma coisa, então eu vou fazer a minha audiodescrição, super importante. Eu sou um homem branco, hoje estou sem barba, estou com óculos redondinho preto aqui, estou com a camiseta azul do projeto. Ao fundo a gente tem o banner da desse encontro, né, dizendo o sexto encontro nacional para a liderança de grupos de palhaços voluntários, um projeto que faz parte, uma edição que faz parte do projeto De Nariz para Nariz, da terceira edição aqui da associação, e as empresas no qual a gente tem parceria, sendo elas Grupo Ninter e também Instituto Joel Malucelli, Banco BRDE, Worker, Unimed Curitiba, Unimed Paraná, apoiadores, né, Lei Rouanet, FEAS, Hospital Municipal do Idoso aqui de Curitiba, os CAPs, FUNEAS, Hospital Infantil de Campo Largo e Fazenda Rio Grande, e a logo do Ministério da Cultura, do Governo Federal e da Associação Nariz Solidário. Vamos lá, passar um pouquinho, deixa eu ver aqui em qual apresentação que eu estou, eu já estava em outra, já estava errado, cadê aqui? Acho que eu perdi a minha apresentação, Poli. Deixa eu ver, achei já, achei a apresentação. É muita tela aberta, gente. Aí aqui eu só vou passar um pouquinho, né, qual que é o objetivo geral, né, então como surgiu, e aí a gente tem aí 3, 4 minutos para a gente chamar a Ariane, beleza? Então, como que surgiu essa coisa do encontro nacional? Não sei quantos vocês lembram, existia um encontro que ele era nacional e que acontecia a cada 2 anos em São Paulo de forma presencial, né, por um grupo super pioneiro, o Doutores da Alegria, né, então eles começaram há muito tempo atrás isso, acho que foi 2013, não lembro quando, se alguém souber que me corrija, e era um grupo, um movimento que acontecia para que a gente pudesse ir presencialmente lá e ter trocas de palhaço, né, mais na vertente artística. E eu fui convidado para fazer parte de uma mesa de decisões, era um pequeno grupo entre eles, quando eles abriram para que outros grupos da rede pudessem compartilhar e contribuir também com conhecimentos. Eu fui convidado devido a um movimento que eu estava fazendo aqui em Curitiba, por volta de 2015 e 2016. Passei um bom período lá com eles, até acho que 2019, quando veio a questão da pandemia, ele logo no início, enfim, mudou bastante coisa. E eu entendi dentro dessa estrutura que existia um tema que não estava sendo falado,
e que também não tinha muita abertura porque não era muito foco, que era a saúde da gestão desses grupos. Diga-se de passagem, é algo que eu tenho uma inclinação maior, né, para cuidar mais disso. Eu comecei também, né, como a Poli falou, a gente passa por dificuldades. Eu vim do mercado financeiro, do mercado corporativo, tive um burnout. Quando eu fui ver, a única coisa que me sobrou, restou ou que me resgatou foi a palhaçaria, foi essas boas memórias que a gente tinha, e acabou se tornando a minha profissão. E eu entendi que eu poderia até não saber de arte, mas se eu soubesse sobre gestão de pessoas e gestão desse grupo específico, eu conseguiria trazer pessoas que soubessem e gerar uma maior estrutura, uma maior organização daquilo que a gente estava fazendo. Mas se eu só souber de arte e não souber sobre gestão, muito provavelmente as coisas degringolam realmente enquanto grupo, e a gente tem que lidar com tudo, né? Com saúde, com educação, com gestão de pessoas, com recurso, com a arte em geral, com a arte do palhaço, às vezes ser meio psicólogo, psicóloga, né? Então, eu precisei entender que tinha esse lugar, não ia ser contemplado nessa reunião, e falei, não, vamos tentar fazer uma coisa diferente, e realmente teve um grande sucesso, teve uma coisa que realmente abriu caminho, né? E os grupos começaram a se ajudar por essa perspectiva da gestão. Então, surgiu realmente de uma forma, de uma dor particular, assim, de não ter lugar onde eu fosse acolhido com as dores que a gente tem, especificamente com grupos de palhaços voluntários, né, que é bem específico. E aí, a gente tem esse objetivo realmente de gerar esse apoio, de gerar essa troca, de gerar esses encontros, né, de tempos em tempos. Por que não o tempo inteiro e por que não de forma presencial? Não o tempo inteiro, porque eu acho que cada um tem que coletar o que tem de informação aqui e leva um tempo para a gente conseguir aplicar, conseguir trabalhar. E a gente não faz isso de forma presencial porque aí a gente não democratiza. São informações que a gente pode trabalhar de forma online, elas ficam para que possam ser consultadas depois e não gera custo. E a gente sabe que 99% dos grupos não teriam recurso para se deslocar de um estado para o outro. Então, realmente, a gente trabalha de forma reduzida, são poucas horas e de forma mais espaçada para que a gente tenha realmente esse acolhimento, né? Nas edições anteriores, só vou passar para vocês um pouquinho, né, o que nós tivemos. Então, foram muitas pessoas, né, que passaram por aqui, co-organizadores também, né, pessoas aí, ó, Alexandre retornando aqui também, a Camila vai retornar, quem mais que nós temos aqui? Muitos, né, alguns grupos que já participaram aqui com a gente, o Hudson Zanoni também, que todo mundo conhece aí. Tivemos a Ivana Levi também, que foi da Colômbia também, trazendo um olhar lá de fora, né? Então, só para vocês terem uma noção aqui, né, de que a gente já passou por muitos temas. Todos vocês que participam desse grupo que a gente tem ali da gestão, têm fixado informações lá desses encontros anteriores, então vocês conseguem acessar todas as gravações e os materiais desses encontros. Então, realmente, é uma estrutura que a gente cria aqui para que vocês possam ter acesso e organizar isso, tá? Teve um encontro, inclusive, que foi bem interessante, que foi o quarto encontro na prática, que a gente trabalhou exclusivamente com a Fomenta, onde a gente criou aí uma análise SWOT dos grupos, gerou um grande documento, né, e para tomada de decisões. Então, aqui a gente mudou um pouquinho o formato para, além das palestras, trazer algo mais na prática também, então foi bem intenso e bem importante. O quinto encontro, né, a gente já trouxe outras perspectivas também, mais voltada à comunicação, captação de novo, né, que mais? E aí, quem já esteve por aqui, então, foram mais de 350 pessoas, tá? Que não são grupos, errei o dado, 21 estados, mais de 40 horas, mais de 100 cidades, de grupos está beirando aí mais de 70, 80 grupos, mais ou menos. Participaram aqui com a gente, onde a gente quer chegar realmente continuar tendo essa estrutura para que outras lideranças possam se conhecer, possam ter oportunidade de troca, e, de certa forma, reverberar o que se aprende aqui para aplicar em suas organizações, para que melhore não só o impacto, mas também a saúde da gestão como um todo, tanto financeira quanto emocional. E é isso.
Isso é mais ou menos um apanhado, né, do que a gente quer.